podcast especial aqui na Made in Brasil de Moema, dentro do espaço da Holland Store. Especial por quê, Maurício? Cara, Ronaldo, antes de mais nada, muito obrigado por essa possibilidade de trazer um pouco do que nós aqui sentimos nesse episódio especial que você está dizendo, que é do Rock in Rio. E essa união de fazer esse podcast junto com o meu podcast, que é um brinde à vida. Muito obrigado. Eu acho que a gente vai ter um papo aqui hoje espetacular. Quem está nos assistindo, fique até o final, porque vocês vão ter uma reviravolta em pensamento relacionado à música, à experiência, à vivência. Eu acho que vai ser fantástico. Muito obrigado. Muito obrigado. De nada, é um prazer receber vocês aqui. O Maurício vai apresentar cada um que está aqui na mesa hoje com a gente. Programa especial, ele falou de um brinde à vida. Vale a pena assistir lá, dar uma conferida no canal dele. E é um programa especial hoje, vamos falar sobre o Rock in Rio, certo? Certo, Rock in Rio. É contigo. Vamos lá. Até porque eu não toquei. Infelizmente, cara, devia ter tocado. Você viu uma cara de triste, Devia né? ter tocado, devia ter tocado. Você vai sentir por que você devia ter tocado. Bora lá. Bom, iniciando mais um podcast, Um Brinde da Vida. Galera, muito honrado de ter vocês aqui hoje. A gente está falando com 5 participantes do Rock in Rio. Não sei se vocês sabem, o Rock in Rio é um evento internacional que nasceu na Itália, não é isso? Em 2015. Isso. De uma pessoa que queria chamar, ele morava numa cidade pequena na Itália e queria convidar uma banda que é o Foo Fighters a tocar nessa cidade. Então ele fez um convite muito especial, chamou 1000 pessoas num campo de futebol e homenageou o Foo Fighters com uma música tocada por 1000 pessoas, por 1000 músicos. Esse evento ficou interessante e ele está fazendo esse evento no mundo inteiro. E nós tivemos em outubro, né? Novembro? Outubro. Mês de outubro. Outubro de 2022, esse evento aqui no Brasil, que foi no Allianz Parque, com 37 mil pessoas 37 presentes. mil. 37 mil pessoas. Então eu trago para a mesa hoje 5, eu sou um deles que tive essa honra de fazer, eu fui baterista. Trago o Rômulo, né, Rômulo? Um baterista. Rodolfo, um baixista. Isso. Evandro, um vocalista. Anderson, guitarra. E um que não foi, o meu amigo que perdeu a oportunidade, baixista, de tocar no Rock in Rio. Essa aí eu perdi, Maurício. Perdeu. Sabia do evento. Eu Foi vi legal, o primeiro cara. evento quando... Eu não sei o nome da pessoa que fundou, mas sou apaixonado pelas bandas que migraram do grunge, então logo conheço o Foo Fighters bem. E me avisaram cerca de um mês antes, coisa do tipo, 3 semanas antes. Ainda me cadastrei, fiquei de suplente lá, mas não tive essa experiência linda. Mas estou aqui na mesa, estou sentindo essa energia de quem tocou lá, porque deve ter sido incrível. Foi incrível. Rômulo, se apresenta, por favor, cara. Quem é você? Cara, meu nome é Rômulo, eu tenho 44, sou empresário, sou economista, sou empresário no ramo de idiomas, não sou músico profissional, só um enxerido, né, totalmente amador. Legal. Caí de paraquedas em todos os shows que eu acabei fazendo. Já teve a oportunidade de tocar em algum show grande? Tem banda, alguma coisa, não? Toquei no Rock in Rio também, por Poxa acidente. vida. Então nós estamos Só falando- acidente bom na vida desse rapaz, né? Mano? Onde eu falar, viu? Rock in Rio. Tocou bateria. Bateria no Rock in Rio. Tá, depois a gente fala sobre o Rock in Legal. Rio. E você, quem é você, cara? eu sou o Rodolfo, tenho 29 anos, eu sou publicitário, sou nerd assumido, né, como eu falei para vocês. E eu tenho uma empresa chamada Dive, que é uma empresa de estratégias de comunicação, né, que a gente conecta ali marcas às pessoas, ao público dessas marcas, né? Muitas vezes as marcas têm dificuldade de falar com o público, né? E a gente faz essa conexão de uma forma verdadeira, né? Igual, dando o exemplo aqui do Rock in Rio, né? Que consegue fazer uma conexão tão verdadeira com as pessoas, né? É uma verdadeira lição de marca o Rock in Rio conseguir levar as pessoas muitas vezes, né, sem um cachê para lá para tocar. Aliás, A gente gastamos, vai ter que né? gastar, né? Muitas vezes a pessoa gasta passagem de avião para ir para lá, né? Vem de outros países, né? Então isso é o poder de uma marca forte, né? E você tocou
Baixo. Baixo, isso, Você exatamente. já teve alguma experiência em alguma banda, alguma coisa ou não? Já, eu sou de Campinas, né, interior de São Paulo, e eu já toquei em algumas bandas no interior. Mas não é profissional. Eu já Já toquei foi. profissionalmente, mas hoje eu só trabalho com publicidade mesmo. Pô, cara, acho que Música eu é sou hobby. o único amador aqui que tocou de forma amadora lá, hein? Será? Opa. Você, obrigado. E você? Meu nome é Evandro, acho que eu sou o tiozinho aqui da turma, né? Eu tenho Não. 51 anos. Não é mesmo. Não é Eu mesmo. sou profissional de navegação aérea, né? Que legal. Já trabalho com aeroporto há 25 anos. Tá tudo sob controle aqui, né? Né? É. Separação de 1 minuto, tá certinho. Tá certinho. Ele tá contando. Separação de 1 minuto, tá certinho. E não sou músico, olha lá, não sou músico profissional também. A minha experiência com música foi, assim, começou pequeno e a única banda que eu tive, que tocou para algum público, foi num colégio de freira com uma banda punk. Puta, uma banda o quê? Não, peraí, Uma mano. banda punk num colegial. Eu entendi bem, Evandro. A sua única experiência foi num colégio de freira tocando punk. É, Puta, que legal, cara. Muito bom. Muito legal, muito legal. e Inusitado, né? E, vo- É, mano, e- você vai e ter que você, inventar uma história boa e agora. você no Rock in Rio, A sua história normal não vai ser boa. e você no Rock in Rio, vocal. vocal. E isso aí foi uma coisa muito incrível que aconteceu, porque eu já estava praticamente parado de cantar, né? Chegou uma época que eu não gostava da minha voz, né? E de repente, por uma série de coincidências incríveis e insistência dos amigos, eu me vejo tocando para 37 mil pessoas. Experiência única. Sensacional. É a experiência mais louca da minha vida. A gente vai falar. E você? Eu sou o Anderson Meretti, tenho 36 anos. Também venho de algumas bandas que eu já passei. Profissional de música ou não? Não, a mais profissional que eu participei foi a Bora 812, que gravamos alguns clipes, algumas coisas, mas eu acabei saindo antes. A banda continua, eu acabei saindo antes por algumas coisas que aconteceram, mas segui aí. E aí atualmente eu tô desempregado, E tô só na música E só. você no Rock in Rio, guitarrista. Guitarrista no Rock in Rio, tive essa honra. A gente, fica a dica aqui, a gente não conseguiu um tecladista, porque lá nós tínhamos 5 instrumentos, né? Bateria, baixo, guitarra, o teclado e os vocais, a gente não conseguiu nenhum tecladista. Então, Interessante, né? muito legal. Interessante o lance de não tocar e tocar, como que isso conecta as pessoas, porque antes de começar aqui, eu vi eles conversando, eles têm amizade, e quando o Maurício estava me falando que, cara, criou um grupo de 1000 pessoas, eu já imaginei a bagunça, porque WhatsApp, grupo, sei lá, eu tenho meio aversão às coisas malucas, mas eu vi a conexão deles falando aqui, e é tão interessante pra você ver que são pessoas que teoricamente não iriam se conhecer, porque primeiro porque alguns falaram aqui que moram na Zona Norte. Não sei o que acontece, o pessoal não vem pra cá, mas sacanagem. Mas porque... Zona Norte de São Paulo, né? Quem tá de fora verdade. aqui em São Paulo, a Zona Norte de São Paulo. Boa. Tem uma piada que diz que quem é da Zona Norte tem dificuldade de atravessar a ponte pro outro lado da cidade. Exato. Mas a conexão, e isso é uma coisa que a gente... O Medcast nasceu por isso. Porque a gente tem uma loja, Instituto do Brasil é uma loja, os caras estão aí para vender. Não, nasceu exatamente bater papo, descontraído e mostrar como a música, seja para quem toca ou da indústria, ou está no varejo, no comércio como a gente, como que isso conecta as pessoas, porque é esse o nosso interesse quando parte a Made in Brasil, o instrumento para vender para pessoas que não tocam, né? Então, como que faria o Rodolfo para conhecer o Anderson no Rock in Rio? Teria que ser cliente dele, ou prestar um serviço. Sim. Tocando, muitas vezes, na vida comum não iria acontecer. Então, acho que o Rock in Rio é um evento sensacional. Não, foi sensacional. E uma coisa que você até colocou como sua primeira pergunta, queria que você fizesse, porque eu Vou fiquei fazer. curioso com a resposta. Uma coisa legal, o que você falou, acho que vocês perceberam bem, o quanto o Rock in Rio movimentou, né, essa parte musical. Vocês perceberam isso? Sim, Quantas totalmente. bandas foram Muitíssimo. formadas depois do Rock in Rio, né? Quantos estúdios agora estão cheios com essas bandas, né? Instrumento musical, o pessoal trocando os instrumentos, né? Conversando. Graças a Deus, não nada contra os outros estilos, mas o rock voltou, né? Ele renasceu, pelo menos pelo que eu estou vendo, de uma maneira muito forte. Você não vê isso também, Romulo? Totalmente. Foi legal, né? Totalmente. Só para você ter uma ideia, toda quinta-feira eu acabei conhecendo ele lá antes do Rock in Rio
já tinha um chat, a gente vai falar sobre isso, mas já tinha um chat das pessoas que foram aprovadas, já começaram a falar, pô, eu vou... Foi uma puta zona, né? Esse chat, fica aqui registrado. É uma puta bagunça da porra, mas foi. Mas teve um lugar, um pub, que começou a trazer esses caras para se conhecer e até hoje o negócio funciona. E toda quinta a gente faz uma jam lá. Fica aqui a oportunidade de Mas fazer... pode talvez ir essa quem jam. perdeu o primeiro bonde? Pode. Pode, é Ah, aberto. Então agora eu vou colar lá, hein? Isso, então, vai lá amanhã, depois a gente passa. Sempre aparece uns noia lá. É legal. Até quem não foi Eu não no sei o que ele bonde quis lá dizer e com quer isso, mas eu sou tocar, legal. Esteja convidado, apareça lá. Me diga uma coisa, falando para você um debate, o que vocês acharam do Rock in Rio? Seguindo esse assunto, aqui no Brasil, como é que vocês veem essa movimentação, do ponto de vista de vocês? Olha, eu vejo como um renascimento do rock, né? O rock estava realmente em dormência e quase indo para uma fazendinha branca, né? Porque a gente vê que musicalmente se perdeu muito e o rock, em todas as suas vertentes, ele chega a ser mais exigente do que a gente tem visto na produção musical dos últimos anos, né? Isso aí me faz até lembrar uma entrevista lá que o Eduardo Ardanui deu, falando sobre o Sinistra e tal, e questionaram justamente ele sobre essa questão de rock. Ele falou, olha, a gente está indo, a gente está vendo que o rock está renascendo e para fazer rock você tem que ir com coragem, né? Você não pode ser covarde, ele usou o termo dele lá, mas ele falou, você não pode ser um covarde para você tocar rock. Então você tem que ir com firmeza, tem que ir com coragem, que aí você vai ver o rock renascer. E acho que foi isso aí. E acho que foi mesmo. Acho que é a boa e velha atitude do rock and roll, né? Que sempre teve e vai continuar tendo. Isso não morre nunca. E para eles é um Então, pouquinho da experiência do Brasil, né? Do que é fazer Exato. um show no Sim. Brasil. As bandas já sentem muito isso, né? Não, fazer um show no Brasil é diferente. O Brasil Então, eles faziam shows lá, bem, eles lotavam os estádios, mas bem o estádio, né? E mesmo assim, você vê, o Stade de France, né? Ele tem a capacidade dele maior do que a do Allianz, né? Mesmo na metade dele, né? Tinha mais pessoas assistindo do que no nosso show. Mas você conversa com os gringos que tocaram lá em Paris, não tem comparação tocar aqui em São Paulo. Com o que O eles brasileiro acho fizeram. que é mais quente, é mais querido, né? Mais A humano, sei energia lá. aqui dentro Se entrega mais, né? Sim. totalmente. Acho E, que e vocês tiveram a oportunidade de conhecer gente de outros lugares? Tinha muita gente de fora. Não tinha muito, mas tinha. Vocês chegaram a conhecer Sim. gente de fora do Brasil? Sim. Bateram papo com esses caras? Sim. Foi graças a essas Bastante jams gente. aí, né? Essa cultura que esses caras A gente trouxeram. conheceu lá o Sérgio, a Kátia, a Maria, o Zwerg. Tudo de fora? Tudo de fora. Zoeger Itália, também. Alemanha. Eles tiveram dificuldade para alugar os instrumentos também, É. né? Então eu dei uma força para eles aí nesse tiro, acabei conhecendo, né, um pouquinho melhor vários deles, né? E é isso que eu te falei, eu comprei 3 baterias, tava com 3 baterias em casa, porque eu acabei comprando e alugando para eles, porque o preço do aluguel aqui tava o preço da bateria. Claro. Desculpa, Rodolfo, na primeira pergunta, eu vi que você ia falar ali quando a gente soltou outra aqui. Não, então eu ia falar sobre, eu acho que a experiência do Rock in Rio no Brasil foi não só interessante para quem estava lá assistindo, né? Acho que deve ter sido demais Fantástico. para quem assistiu, né? É. A gente não Eu acho teve também, eu tenho essa visão. Eu vou esse falar sobre isso privilégio. porque eu vi um vídeo. A gente não escutou as A nossas gente não músicas, viu, né? a gente não conseguiu se escutar, mas para quem estava tocando a experiência foi um negócio A gente vai falar bastante. absurdo, Surreal demais. né? Foi. Porque Eu- foram muito 3 surreal. dias, né? Eu vi Os dias do ensaio e tudo mais, né? Eu Mais vi um incrível vídeo que de uma... isso, só se eu for pra Lua, cara. Exato. Quê? Mais incrível do que isso, só se eu for pra Lua, cara. Foi animal, né? Talvez seja possível, hein? Eu vi uma vizinha, alguns vídeos, mas o que me instigou foi uma vizinha que postou, uma ex-vizinha, né? E aí eu vi na rede dela, eu falei, nossa, ela tá lá. E eu tinha ficado frustrado porque eu não fui. Eu também não vou, também não quero ver. Não vai nem pra assistir, Porque eu né? podia ter ele pra assistir. E não fui. E não sei se é mal de baixista, falando de baixista pra baixista, mas eu sou baixista tipo 4 cordas, se der pra tirar só eu até prefiro, tá? Mas vamos lá. Eu não consigo tocar e não ficar falando pro baterista, ei, fica aqui, irmão, tira esse negócio. Baixa isso aqui tá ré, mano. Só entra pra cantar, não tinha cantar. Baixista tem esse mal de ficar conduzindo as bandas. Eu percebo, geralmente é assim, né? O baixista e tal. Aí eu fiquei, mano, será que os caras se ouvem e tal? Então, quando eu tava vendo o vídeo lá, eu tinha essa curiosidade de entender e eu vi eles vibrando e cantando as músicas junto, mas realmente eu não conseguia ouvir vocês lá no vídeo delas, porque era tanta gente cantando alguns, principalmente esse DC, que é
Qual é a música? Highway to Highway to Hell. Porra, meu. Que refrão fantástico. Todo mundo cantando, era tão alto no vídeo, porque eu só ouvia, parecia que tava todo mundo cantando junto, mas não tinha ninguém tocando lá Não, mas embaixo. estava tocando junto. Tava todo Aliás, mundo uma tocando. das Eu tenho um coisas amigo eu queria que mora ao redor ali. E no último ensaio que teve, na sexta-feira, ele me chamou no Instagram e falou: Meu, vocês não dormem, não? Porque ele sabia que eu ia tocar lá. Ele falou: Meu, baita barulho do caramba. E dizem, né? Não sei se é real ou se não é, É. mas falam que foi um dos shows mais altos que teve no É, ar. mas eu ele deve acredito, ter sido. eu acredito. Então, você que, imagina. meu, a vizinhança ali ficou maluca. Então, faz sentido tudo isso aí. Do ponto de vista, desculpa, do Imagina. ponto de vista que você falou de movimentação do mercado, imagina, aí, turismo, movimentação de pessoas que vieram para cá, estúdios, isso de fato a gente sentiu, até no faturamento, refletiu no antes, no depois, até o final do ano, porque independente do rock, é claro que a gente olha ao redor aqui e fala, pô, quase tudo nos remete ao rock, tudo bem, mas o rock ele te dá uma oportunidade de abrir vários viés de outros estilos. O leque é muito grande, né? O fato talvez de durante muito tempo, principalmente no Brasil, ele ser pensado que isso não é rock, então eu não quero ver, fechou a porta do rock para vários lugares. Sim. Então quando eu vejo no Rock in Rio, por exemplo, vários outros estilos tocar, ou o Lollapalooza, foi feito por uma banda de rock que o primeiro Lollapalooza é sensacional, eu queria estar lá e não pude estar. Hoje toca tantas bandas, você fala não tem nada de rock, não tem problema. O problema que eu vejo é como que isso movimenta o mercado e as pessoas para que tenham um consumo no sentido de aprender a tocar, não porque eu trabalho com isso, mas como isso desenvolve as pessoas, a amizade, o mundo, porque você está no Lollapalooza. A gente teve 2 eventos seguidos lá, se não me engano, como Made junto com eles, participando no backstage. É um ambiente que sensacional de estar lá dentro. Já também trabalhamos no Rock in Rio, assim, quando voltou lá em 2011, como voltou a ser seguido. É sensacional poder compartilhar, e é o que eu vejo na loja. Mas aqui é venda de instrumento, legal, mas tem uma outra relação com as pessoas, de amizade, que vai indo para um negócio. Então eu vejo que o Rock in Rio trouxe isso, independente do estilo. Trouxe mesmo. Agora, é fato que no mundo, o rock, independente de onde você for, tanto que teve aquela máxima lá que Beatles era mais conhecido que Jesus, sim, porque em vários lugares Jesus não é conhecido. O cara gosta do Buda, outras religiões e por aí vai. Mas o Beatles existia, e existe para essas pessoas. Então o rock tem essa facilidade, tem essa penetração, vamos dizer assim, infinita, mas conecta antes de tudo as pessoas. Então acho que esse evento e o que vocês viram lá, por isso que além de ser um programa especial, porque a gente mistura 2 podcasts aqui, eu entendo que eu tô com 4 pessoas aqui muito especiais. 5. Por- Eu participei. Pô, Eu também participei. É gravado, cola isso aí. Não, deixa desse jeito, foda-se. 5 pessoas que tocaram lá, um frustrado, então 6. Porque vocês viveram um momento especialíssimo além daquilo lá. Independente, eu tô falando isso independente do estilo. Ainda é comum nas lojas, a gente tá passando aqui e ver o garotinho tocando Sunshine on Mine? Sim. sim. Start to Have igual no filme? Não. Mas Intercede, tudo. Você não vai ver um garotinho tocando, sei lá, outro estilo. Não é muito comum, mas é a porta de entrada para qualquer outro estilo. Tanto que essas bandas que tem as pessoas tocando profissionalmente, todo mundo bebeu dessa água aqui. Claro. Independente do estilo. Acredito, quando você conversa com os músicos, seja o violonista de 7 cordas, o cara do pandeiro, cara, ele passou por aqui em algum motivo, por alguma coisa, ele bebeu dessa água. E eu acho que isso é muito grande. Muito Eu legal. só queria apontar isso aí. A movimentação que vocês trouxeram, E foi, rendeu emprego para muita gente, movimentou a nossa economia. Isso foi é muito bom. sensível. Foi importante também para o rock brasileiro, né? Com Querendo certeza. ou não, porque as pessoas precisou o pessoal vir da Itália e trazer músicas do Raul Nossa, Seixas é verdade. e dos Mutantes pra galera muitas vezes conhecer essas músicas, né? Às vezes acaba conhecendo. Porque tá no repertório? Tava tá no no repertório. repertório. Aliás, uma pergunta para vocês, já falando sobre isso. Legal. Como é que foi a sensação de vocês, cara? Primeiro, como vocês ficaram sabendo que Rock in Rio ia ter aqui no Brasil? E qual foi a sensação de vocês se inscreverem lá e ter sido aprovado, cara? Desculpa. E por que não avisaram o Ronaldo? Tô zoando. Pois é. Qual Mas foi agora você tá avisado. Vai agora ter tá outro. Tá avisado, tem que fazer o No teste próximo você agora vai. aí. Aqui no Brasil? Aqui Vai no ter. Brasil. Já confirmaram? Ainda não foi confirmado, mas há grande mas acho que chance vai de... ter Mas outra. aí eu te aviso Fica a depois dica que eu aí, me hein, galera. inscrever, tá? Isso, Como foi a sensação Mas de pode ficar vocês? tranquilo, no meu caso não influencia, aí eu vim aqui e te falo, Ronaldo, Vamos aí. bora. Bora. Chegou o momento.
Como foi? Depois eu conto a minha. Como vocês... Primeiro, como vocês ficaram sabendo? Por amigos, por rede social, e a hora que vocês colocaram lá e deu verdinho, cara, se olhou assim, e aí, como é que foi? Conta aí. Cara, eu tenho um grupo de WhatsApp, uma galera que só vai... que a gente junta pra ir em show junto. E a gente vai bastante show, porque a gente curte, né? Então é um grupinho que a gente não mora perto um do outro, mas a gente se conecta ali pra ir em shows juntos. E aí, uma amiga ali já postou, vai ter o Rock in Rio aqui no Brasil, abriu inscrição. Eu nem sabia o que era, eu sabia Vocês que era o sabiam o Rock in que Rio. era quando abriu a inscrição? Já estavam De atrás jeito ou não sabia ainda? nenhum. Eu sabia o que Não. era o Rock in Rio, mas eu que não era o Rock in Rio, sabia mas eu da sabia inscrição. que eles estavam vindo pra cá e que a gente tinha essa chance de tocar. Até mesmo porque não teve a divulgação, né? Ficou meio nos bastidores ali pra vocês também. Não foi Não muito teve, midiático. É. Eu não vi. Ficou ali na Foi internet. meio, ficou, ficou aberto um rede Instagram, social, né? Instagram, Desculpa. mas Não, foi tranquilo. só. Tá tranquilo. Eu fui no link, eu não sabia, né? Eu fui no... Ela já mandou, já fez o trabalho completo, né? Ela mandou o link. Eu já entrei no link ali na hora. Deixa eu ver, vou me inscrever nesse negócio aqui. E aí na hora veio verde? Escrevi, você tinha que mandar o Os videozinho lá, né? videozinhos pra análise. Aí eu tinha um videozinho que eu tinha gravado lá no Rock in Rio. E aí, Esse quando brother, veio eu tinha verde? gravado. Na hora veio verde, assim, já pluf. Falei, opa. Gritou, chorou? Não, mas aí eu descobri que não tinha... Arrepiou? Não era inscrição, né? Você tinha que apertar o botãozinho lá tinha que do colocar. evento, confirmar a presença. Mas tem que apertar aqui, deixa eu ver o que acontece. Puf, aí ficou verde. Uia! Pra quem A está nos reação foi, assistindo, uia. o aplicativo era um aplicativo. Para quem está nos assistindo, era um isso. aplicativo que você tinha lá, quero participar ou não. E se você punha quero participar, eles faziam uma análise e te davam um verde ou não. E é isso que a gente tá falando. E deu verde. Não, e foi exatamente isso. Eu apertei ali, verdinho. Uia! Uia! Não é possível. Mas não é. Participação confirmada. Não é isso, não pode ser isso. E aí? Eu descobri, eu tava rodando stories do Instagram, aí veio o anúncio lá, que tem a publicação. Eu falei, ué. Eu fiquei meio um pouco Será que eu confuso. posso falei, participar cara, disso, cara? será que é real? Será que não é fake, né? Será que não é... Aí eu arrisquei, entrei no link Verde. e me inscrevi. E até comentei com a minha noiva, falei, será que rola? Será que não rola? Porque pede videozinho, só que eu não mandei vídeo, eu mandei o meu perfil do Instagram, de músico. Então eu não mandei nenhum vídeo específico. Eu falei, se for pra ser, vai ser. Aí passou uma meia hora, Verde. aprovado. E aí? Falei, caramba, que da hora. Aí eu Essa fiquei, que eu quero saber. aí eu fiquei extasiado. Falei, mano, não é possível. Arrepiou, O que eu não vou fazer? Arrepiou tudo. Até o que não existia ainda arrepiou. E aí, também assim? Bom, comigo foi mais uma das sessões insistência dos amigos e a coisa que não era para acontecer que acabou acontecendo, né? Porque foi primeiro a insistência de um colega de trabalho que ele falou assim, tá vindo aí a maior banda de rock do mundo. Tá, mais uma maior grande banda de rock do mundo. Não liguei, né? Passou. Aí, uma semana depois, esse amigo, não, cara, vem aqui, olha aqui o Rock in Rio, tal, não sei o quê. Cara, vi o projeto, tudo, e eu ainda brinquei. Eu falei assim, vou fazer um teste para essa banda aí, eu vou passar. Esqueci de novo. Porque para mim isso era uma coisa para músico profissional. Já teve outras iniciativas, que nem aquela procura pelo vocalista novo do Iron Maiden, né? Que a molecada do mundo inteiro, inclusive, pô, Bruce, por que você me reprovou, cara? Era mais fácil ser a loira do Tiano. Né? Era mais fácil ser a loira do Tiano que eu, Bruce. Aí enfim, aí eu esqueci, deixei, passou. Aí teve um outro amigo meu, que ele é músico profissional, tudo, aquele que a gente assinou a camiseta, o Glauco de Vita, e ele, cara, vai lá, faz o teste. Glaucão, isso é coisa para músico profissional, velho. Vai lá, faz o teste, cara, você vai passar. Eu não vou passar, cara. Ele falou, eu tô chamando você, mais uma galera, eu tenho certeza que você passa. Aí, gravei o vídeo, passei. Verde, e aí? Aí, lista de espera. Tá vendo, né? 15 dias depois, eu tava tomando uma cervejinha lá numa prainha que tem lá na Zona Norte. Verde. E aí?
Cara, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, as pernas tremiam. Aí deu medo, né? Deu medo. Eu liguei para uma amiga minha, eu comecei a Queria chorar, dar contar risada. pro mundo, E ainda por cima eu tava tocando uma música triste lá. Acho que a turma falou: esse cara tá tomando um fora da namorada. E você, brother? Minha história é bem parecida, parecida? com a sua. Eu cheguei um pouco atrasado no processo também. Você entrou em né? lista de espera também? Entrei em lista de espera, mas eu entrei já tava, acho que faltava 1 mês e meio para pro evento começar, assim, acho que um pouco perto do que você entrou aí eu também. Faltava 3 semanas, eu acho, por aí. Aí. Tá bem em cima. E quem me puxou pro evento, na verdade, é meu amigo Gabriel Ambrosio, que você conhece também. Abraço aí, Gabi. Ô, Galcão, obrigado, Aí, ó. irmão. E ele veio falar comigo, ele trabalhava comigo em agência, trabalhou comigo em agência no passado, né? E ele falou assim, cara, eu tô dentro desse evento aqui, que a gente Vem. via vídeo lá na agência, do pessoal tocando todo mundo junto e tal. Se inscreve aí que tem uma lista de espera. Aí eu me inscrevi, e ele foi me passando as dicas, né? Que ele falou assim, ó, tem uma plataforma, você vai ter que escutar as músicas que estão ali, né? Vai ter que tocar as músicas que estão junto, e o pessoal tá avaliando se você tá dando play nas músicas pra ver se quem tá... Aí, ó, faltou a dica Ah lá, pra mim. essa é a dica. Eles têm real O pessoal interesse, né? fica de olho lá se você está escutando e vendo os tutoriais que eles disponibilizam na plataforma. Então, assim que eu me inscrevi, eu comecei a ver os E aí tutoriais. veio o verde na fazer, possibilidade. E veio o verde, consegui Então, entrar para quem ali. está nos assistindo, mais uma vez eu vou falar. É um aplicativo, cara, e lá no aplicativo vieram 18 músicas, né? Sim, A gente isso. conseguiu o verde. Foi do caralho, né? O verde. Foi. Porra. Foi do caralho. Esse aceite aí foi... Arrepiante. Foi. E aí vieram 18 músicas, né? E como é que vocês ensaiavam? Na verdade, as músicas que vieram eram diferentes das músicas que a gente está habituado a Isso. tocar. Sim. Era uma música meio trabalhada para o Rock in Rio, não é isso? Sim, exato. E aí aqui na mesa a gente tem 4 pessoas com 4 approaches diferentes, né? O baterista, como é que foi para vocês ensaiar essas músicas, cara? Você em casa, um vocalista, como é que você fazia? Você guitarrista, sozinho, em estúdio, com um amigo, você baterista, e você... Como é que foi essa parada de estudar as 18 músicas? Olha, para mim foi uma coisa de perdão, meus vizinhos, pelos gritos e desafios. Tocava em casa. Mas assim, primeiro que o arranjo, né? Bem diferente daquilo que a gente estava acostumado, né? E assim, foi difícil, porque como eu digo, eu estava parando de cantar, né? E aí dali a pouco ter que retomar tudo em um prazo um pouco curto, né? Mas assim, a gente foi, né, seguindo tutorial à risca, né? A gente foi tentando pegar, pera lá, como é que essa música aqui é ao vivo, como é que isso faz isso aqui só a voz, né? E a gente vai acompanhando, desafinando e indo junto até que saiu. Vocês corda, você bateria, muitos problemas ali? Não, vou falar agora, eu como músico agora. A música do Mutantes, cara, eu deixei passar. Então tem no Rock in Rio, eu não toquei aquela música. Fiquei só com a baquetinha assim. Eu fiquei sabendo de um guitarra que tocou uma vocês música, tiveram largou isso a aí? guitarra e foi curtir com a galera. Porque o meu... Cara, eu ensaiei tanto, né? Aliás, Sério? E ninguém monitora? No meio do show não, não tem não, mais não. o que Como é que é fazer. pra monitorar? Então já Não, fica pelo aqui. menos- no Uma show eu pulei. rolando ali, Não, o pelo cara não menos- vai É. parar e falar, não, volta aqui. O cara vai ver, porque senão, né, Não, tá pelo tudo sendo menos com a filmado, gente tirando lá. foto Mas talvez tal, não drone. toque de novo, né? Talvez Não, não toque de Vocês novo. passaram É, por também isso não toque de novo. do ensaio lá também? Alguma coisa assim? Não, Tocar errado e falar não. ferre-se? Ah, sim. Total. Sim, Totalmente, total. Totalmente. Mas não de abandonar a música, né? Mas vocês percebiam isso? Sim. Ouvindo lá? Sim. Sim, mas no caso, todo mundo falou que a Augusta ela era bastante firme, né? Augusta era Augusta, era a nossa, responsável pela Augusta é a parte nossa, vocal, né? É a guru da voz. a nossa de voz. guru da parte de voz, né? Então, cada guru vai lá, analisa e vê se você tem a possibilidade de estar ali no show, né? E no nosso caso foi a Augusta. Legal isso, né? Tinha um pra cada Tinha segmento, pra né? cada parte do músico tinha um guru. Sim. E a Augusta, sim, Silence Everybody. é um barato, porque é aquela coisa bem da italianona mesmo, que briga, que não sei o quê, mas por outro lado ela protege os filhotes dela. Legal. Né? E ela era bastante firme num sentido de
direcionar os vocalistas para aquilo que ela queria para o show. Claro. Né? Então a gente chegou cru ali, e desde o trato da parte vocal, os exercícios e tudo, a Augusta foi muito atenciosa, porém ela foi muito incisiva. Eu não diria assim, que todo mundo fala que ela é muito firme, eu diria que ela foi bastante incisiva para que a coisa saísse perfeito. Então, e ela veio com a auxiliar dela, a Clara, então às vezes, né, aliás, obrigado, hein, Clara, as partes que eu desafinava, no meio de 200 vozes, ela ia que nem um perdigueiro, ó, você aqui, né? Canta pra mim, deixa eu escutar o que você tá fazendo. A gente não tinha Né? isso na parte Não, das baterias, isso que eu ia né? perguntar. Tinha, o nosso caso Não, era a o gente não Silence tinha Everybody. Você tinha isso na parte da guitarra? Não tinha. Não tinha. Eu tinha o Daniel, que foi meio que o regente nosso ali da parte de cordas. Daniel Mas Prince. deixava passar bastante. A gente tocava... Fazia guitarra baixo, mesmo cara. Não, Corda. não. Não, o Daniel, ele Não, o Daniel ele regia foi todos meio nós que o ali. diretor ali. Isso. Ah, tá, beleza. E aí tinha a o gente guru nos das ensaios... guitarras também, Tinha o que guru era das outro guitarras, cara. o Cláudio e o Cláudio Stefan. Isso. E daí a gente tocando e tal, eles não paravam o ensaio. A gente tocava Highway to Hell, terminava de tocar, aí vinham os apontamentos. Olha, em tal trecho tem que aumentar, em tal trecho tem que diminuir, tem gente que tá Sem chimbal. afinando e tal. E então eles ficavam prestando atenção no que estava acontecendo, terminava a música, o ensaio daquela música em específico, fazia os apontamentos e retomava o ensaio. Another Break in the Wall, né? No Crash, os caras No no crash. No crash. Crash. Então a gente começava lá. We don't need love. Cara, É automático, cara. Você vai começar na bateria, Isso você vai que no eu crash. ia perguntar. Eu não tinha noção, eu não fiz inscrição e fui o preguiçoso então. Só fui me inscrever e não fiz nada. Eu achei que a música tocava do jeito que... Não. Não, Não, porque como versão são- modelo Feita do pra- Rock in Rio. É. Como são 1000 pessoas, é gente pra caramba, eles simplificam os arranjos de todos os instrumentos. Não tira o esqueleto ali do que tem que ser, mas simplifica um pouco, porque se for Metallica, por exemplo, se for um arranjo original, não nem embolar, né? 15 não Não consegue embolar. tocar, porque acaba embolando, um se perde, Sim, então acaba simplificando os arranjos todos para Então poder resume bastante. dar uma resumida. Entendi. Mas o Metallica teve um motivo especial, né? Eu reclamei pra caramba daquele começo do Metallica. Você escutava a Click, né? A click track. O tutorial, e aí ele vinha lá, aquele tum, 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 tum. E silence everybody, attention, only Guru Band. Silence everybody. Aí tinha que ser só o Guru. Você não pode tocar, só o Guru Band. E tum, 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 até entrar a música. Você não faz nada, ali dá 1 minuto mais ou menos de música, Não, você fica louco. Não, nesse ponto. Mas a hora que a gente Na hora que ensaiou, entrou, todo mundo junto, aquilo vira uma bomba atômica. Ah, A então, banda inteira entrando. Olha, tem um vídeo que é muito legal, que foi de um cara que ele foi lá gravar, o show. Cara, a hora que vocês da bateria, vocês entram, Era arrepiante, né? o cara arrepia, ele começa a gritar junto com o público. Né? E todo mundo, não sei se os bateristas perceberam isso. Os gringos, Cara, totalmente, o povo, a hora que deu aquelas batidas entre. Meu, o estádio veio abaixo, Ah, cara. vai. O povo gritava. A única vez que eu vi isso foi quando eu fui ver o Guns N' Roses no Rock in Rio. E o Axl Rose deu aquele agudo do Paradise City, né? I want to take me home. Aí o povo abafou a voz do cara. Mas mesmo 37 mil pessoas gritando não conseguiram Eu nunca abafar vi. vocês. Eu nunca vi. Aquela reação do estádio, a hora que a gente entrou, eu também nunca vi igual. Eu Aliás, já vi, era uma eu já vi pergunta, shows cara. Sim, Como é cenário que entrou? passa das então, centenas. Ah, não, vocês estão assim, entrando pra vir Na com o hora que a instrumento. gente A hora entrou que a no gente entrou com os estádio, como é instrumentos. que vocês se sentiram, cara? nunca Como vi é uma que energia- foi a parada? Nunca vi uma energia igual essa. Em Aliás- nenhum show que eu Aliás, desculpa já te interromper, como é que vocês se sentiram no ensaio? Teve 2 dias de ensaio antes e os 2 dias choveram, né? Sim. Como é que foi essa parada pra você? Como Medo. como é que foi? Medo, apreensão, aflição, isso medo não do vai equipamento acontecer. na chuva, né? Medo do equipamento da chuva, vai cancelar o evento, não vai ter mais. Isso até o Ixi. último segundo. Até o último segundo, foi- Mas Foi ficava lá com tomando emoção. chuva, o amplificador seu? A gente cobria. Ah, Cobriu cobria. com plástico. No primeiro No dia. caso das vozes lá, a gente colocava uma camisinha. Ah, mas é que meu microfone é... Não, o microfone tava tranquilo. Você só imagina Tomar um 200 choque na baterias boca, né? cobertas, de um dia pro outro ficou lá tudo montado.
E os amplificadores no chão, né? Vocês fizeram, tinha uma, não estava diretamente no chão, tinha um... Tinha um suporte, tablado. um suporte Com para colocar. plástico, meu, e as tomadas tudo ligado, cara. E chuva bonita caindo. Eu não lembro do Chuva O bonita. Karate Kid, cara. ensaios Põe capa, tira a capa, põe a capa, Foi tira bem a isso aí capa. mesmo. Foi bem isso aí mesmo. Foi legal, Cara, né? mas- Foi. Oi, desculpa. Um dos ensaios, inclusive, que a gente teve foi na chuva. Na chuva. Né? Valendo, né? A chuva caindo forte, eu né? acho A gente que ensaiou. Ficou Esse lindo, ensaio cara. Você ficou- pega algumas ficou imagens da gente maravilhoso, na cara. bateria com a luz. E a depois que água você batia descobre- A cara voava do tom. Depois que Não, você é. descobre que não queimou nada, aí você vê depois, você fala, porque na hora ali tá lindo, mas você tá aflito, você fala, caramba, é o único que eu tenho. É um choque, Mas né? realmente ficou bonito. Quando começou esse Pra Valendo na chuva, eu toquei até a Learn to Fly, aí a chuva começou a apertar mais, eu falei, meu, quer saber, eu só tenho isso, então eu vou desligar e vou ir lá pra arquibancada lá, e a galera que vai continuar aí, continua. Eu desliguei minhas coisas e saí. Aí veio a Nambi, acho que em seguida veio a Nambi, na Nambi o Alésio lá já falou pra parar porque a chuva tava forte. Mas esse Isso, momento em que stop. tava rolando a Learn to Silent. Fly, que eu tive o privilégio de ver vocês ali, todo mundo tocando, eu falei, não. Não, a bateria, os pratos, demais. batia, voava. E dava pra assim, ver é, a água na bateria, Cara, tava foi realmente tava muito excepcional. bonito. Outra Mas emoção. A sensação de entrar deve É ser isso. fodástica, né? Como é que Não, foi, é cara? Porque, com exceção, sua que tocou no Rock in Rio, no Espaço da Coca, não é isso? Mas não, no espaço da Coca-Cola, mas não chega perto disso. Nada, ninguém tinha vivido algo do Não. tipo. Não. Não, Dor de não barriga. Esquecer a nota, Olha, acho que não é problema, porque tem mais gente tocando, foda-se, depois eu lembro do caminho, exato, né? exato. Porque se você é o único baixista do dia, o único guitarrista, ou a música começa com a bateria, eu não sei com que parte. Porque a gente tem essas dores de barriga quando a gente toca, né? Tem, ou só eu tem, tenho? tem. Não, Não, todo tem, mundo é geral. Olha, eu nunca pensei, É ruim. É. nunca pensei porque que a é- minha perna ia virar 2 varas de bambu, cara. Vocês chegaram a olhar que bancada como tava? Sim, Sim. sim. Chegaram Sim. um pouquinho antes. Sim. Porque a gente ficou confinado num lugar, Ronaldão. Hum. Tinha o pessoal da bateria estava num lugar, os vocais estavam em outro, e foram separando. E na hora do show, foram colocando todo mundo nas entradas, e aí o pessoal entrou na pista. Vocês chegaram a olhar antes Eu de entrar imagino na que- pista como é que sim, tava lá? sim. E tava um pouco vazio ainda. E aí apagaram as luzes na hora que a gente tava ali na parte de fora e o pessoal começou a gritar, você escuta aquele som da galera, todo mundo, você fala assim, nossa senhora. Isso não tá acontecendo. Isso é pra gente, Isso né? Não, e o confinado Não infarta agora, né? no, no camarim da gente, lá a gente derrubou o teto do Derrubou camarim. o teto. Isso que eu ia falar. Ó, você vai Esse passar foi no o camarim. Esse momento foi louco, né? A gente tava com baqueta no imagino- camarim. então, cara, do lado da você banda. imagina Você vocês- bota 200 baterias com baqueta na mão, sem ter o que fazer, cara. Vai dar errado, Já cara. juntou umas lixeiras aqui. Fica a dica aí. Eu imagino que você passou assim, ó, no camarim lá dos tecladistas, silêncio, baixista, então os caras estavam meditando, mano. Porque a gente é assim, mano. Você passa vocalista, guitarristas, baterista, então aí você fala, isso aqui é um inferno, Era o velho. inferno. Eu imagino os caras aquecendo, os outros tentando fazer riff com a boca. Não, a energia tava Mas o alta. guru ali. de Batia no vocês era o teto, mais batia legal. no teto. É? O baterista, o guru de vocês era o mais legal. O Lelê. Foi o cara que desceu, Nossa, né? ele é Acho que ele sensacional, foi um dos únicos cara é caras que top. desceu lá pro camarim com O Lelê é vocês, né? sensacional. E aí, O Cláudio né? também é um cara que Também foi legal. ele se enturma com todo mundo ali. O Cláudio, ele, na hora que a gente tava pouco de tarde, assim, pouco antes da gente entrar pra fazer o show, a gente foi, em poucos momentos que a chuva deu uma tranquilizada, a gente foi lá pra fora, comeu alguma coisa. E aí o Cláudio foi também, meu, até engraçado que ele teve um momento com o mendigo que passou ali, trocou cigarro com o cara, e ficou conversando. E, meu, o cara Esse cara é muito- gringo. Ele é gringo, ele é italiano. Um dos Italiano. organizadores. Todos os organizadores que tocam o Régio, o evento, são italianos. Não, os A gurus são exceção todos era o- italianos. Gurus É, são Esses eram os todos italianos, diretores, né? Que era o Os diretores. Tinham dois Daniel maestros Plentes brasileiros, e o- né? Daniel Plentes e o O cara André, lá do Legião Urbana, O André. o André Frateschi. André Frateschi. Isso. O vocalista. É. isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos polemizar, porque o negócio é bagunçar. Eu quero saber. Polemizar. Sabe quando você tá tocando lá com a banda, puta, essa música não vai sair. Tipo, tinha receio de pensar que teria mais 30 mil pessoas. Meu, você tá lá no ensaio e falou, mas esse negócio não tá... Eu E senti como? isso com a minha menina. Essa daí Minha que eu menina. toquei. A minha menina. Meu Olha, Deus, cara. Essa Cara, menina tinha, não. do- Eu acho que É, Não, ela mas é- não menina, a gente menina. tocando, mas que nem o Silence Everybody lá. Toda hora, Esse cara se fudeu. logo na Esse introdução, cara se fudeu. começando a minha menina, o riff lá é 2 vezes só que acontece e tinha alguns guitarristas que tava teimando em fazer a terceira vez e ele dava a terceira vez, algumas vezes ele parava falando, calma, vamos fazer de novo porque são só 2 vezes. E durante o show eu percebi que
que passou. que passou. Mas aí, como é, né, maior barulhão, tal, todo mundo tocando, passou por isso mesmo. Um acaba E foi compensando o sucesso, outro ali, um né? acaba compensando o Só outro, mas foi muito só pra engraçado. explicar sobre esse cara, ele é meio que o diretor artístico geral ali, né? É. Ele tava comandando tudo. Não, a posição dele era Talvez muito essa crítica. pergunta pra esse cara, ele teria te te respondido, cara, não sei se vai sair esse negócio. E Não, mas A vocês posição não dele é sentiram muito isso. crítica. Ah, desculpa. Não, a gente sente por ele, assim, né? Um pouco Sim. dessa responsabilidade de coordenar Mas todo dá mundo. pra ter esse campo visual assim do cara? Sim, Dá, sim. dá. Deu. Dá porque E tava próximo da gente, né? Com o microfone isso. ali mais próximo da Ele, gente. ele coordenou cada um dos instrumentos individualmente no ensaio e depois todos juntos no ensaio geral. Esse cara é o cara, hein, mano? Né, fora É a o cara. gravação O cara de ele vozes que ele fez, o cara é né? fera. Ah, Mas não, ele você- virou um meme, né? Ele virou um meme, Virou um que é o meme. Silence Everybody, porque Silence, ele ficava todo pedindo mundo silêncio o fica- tempo Tanto que o nome dele é Alésio, eu já falei Silence Everybody aqui algumas Isso. vezes. Né? Silence Everybody. É, Não, você imagina, você toca, cara. Você põe um violão na mão de qualquer pessoa que toca, o cara já fica. Não sei. para. É. Imagina E o 1000. guitarra? É. Silêncio. Imagina 1000. Você tem que coordenar todo mundo pra parar pra começar a música. Os caras não param. Não para. E a quando música não para, para. os vocal tá falando, tá conversando. Eu acho que essa é a parte mais difícil, não é? não? É a parte mais difícil, Você né? ficava o tempo vocalista inteiro, lá guys, silence, guys, no play, no play, no play, silence, Aí fizeram uma figurinha dele lá, silence. Cara, Silence Everybody. Aí tinha um bode. Virou Eu isso. acho que devia ter um lance tipo um interruptor, desligasse por sessão. Aqui bateria não tem como desligar, né, mano? Eu jogaria um pano em cima. Porque, cara, se em 4, geralmente, que é uma banda geralmente em 4, vai. A gente não Já consegue viu uma isso. zona? Não, Você imagina não. Mil. Sim. Mas fica a dica aí pra quem tocou comigo, viu, mano? Não sou chato, o negócio é difícil mesmo, cara. Vocês são foda, velho. Não era pra tocar, cara. Olha, no caso dos vocalistas, o vocalista papeia muito durante o ensaio, quer cantar, tanto que depois do show lá, e microfone captando o tudo. microfone captando tudo. Tanto que teve umas falhas que apareceram nas gravações não oficiais. Né? Minha Menina foi a mais difícil e, por incrível que pareça, Killing in the Name. Né? Porque Minha Menina tinha aquele final que a gente ia subindo as vozes e não entrava, e não saía. E a Augusta, vamos lá, gente, de novo. A Augusta teve uma paciência, acho que a gente ficou praticamente uma tarde inteira só nessa Quantos parte da ensaios foram? música. Foram 2 ensaios gerais, né? Mas assim... Mas vocês ensaiaram muito mais do que a Muito, gente, né? muito É mais. isso que eu ia Por falar causa agora, do os vocalistas foi mais rígido, né? Foi, a gente começou às tiveram 8 da Eu Caramba, fui né? algumas vezes na sala de ensaio que eles falam. O cara tem que Nós trabalhar. sofremos, né? Teve então, road, tem, não? né? Porque Tô zoando. se não carrega equipamento nem nada, no mínimo tem que trabalhar, né? Fazer alguma coisa. Pelo menos fazer direito, né? Uma menção em relação a isso. Eu me inscrevi na bateria, eu tava pensando em me inscrever no baixo. Eu me inscrevi na Mas bateria você toca o porque... baixo também? Toco. Não toca? Não fala dessa maneira, menosprezando aqui. Não, eu ia tocar mas baixo. é- Vamos de novo, vamos de novo. Começou. Esse cara Porque era aqui, a fila ele- mais Tem curta. dias- Vamos de novo, Eu senti senti isso aí um... também, Vai, vamos lá. senti, viu? Não, O que é mesmo que ia falar? Falando, né, em relação a hold, né? Eu me inscrevi na bateria, eu ia me inscrever pro baixo. Eu me inscrevi pra bateria porque era a fila mais curta. Você tem que carregar um monte de tralha, ninguém quer carregar. Tanto que era depois do prazo, não era o primeiro na hora que abriu a inscrição. E eu entrei sem fila de espera. Então teve uma... Ah, entendi. Ninguém quer carregar a bateria. Desculpa, o cara. baterista sempre se lasca. Mas é uma curiosidade, porque eu fiquei, pô, é pouco ensaio. Eu não sei, pra uma pouquíssimo. pessoa de repente ansiosa, talvez eu seja ansioso a esse nível. Tipo, cara, mano, você não vai dar certo. Olha esse cara do meu lado, não sabe nem o que tá fazendo aqui, velho. Mas o primeiro Mas ensaio eu eu- tive essa impressão. Contrário. É. Mas foi ao No contrário. primeiro ensaio que a gente fez Mas foi ao- lá no pub, a gente se juntou com uma galera, perdão. E ali era um caos. Ali a gente foi não uma acertava nada. Inclusive tinha um cara que Mas tocava era um ensaio... teclado. Não, pirata. Dá- Tá, eles são tá, foda. beleza. Tá. A gente treinando pra tocar junto. Certo, beleza. E ali tinha um cara que tocava teclado. Esse cara não voltou nunca mais. O único cara que teclado que eu vi. Sim. Eu nunca mais vi o cara. Ei, irmão, pode voltar, tá tudo Mas, bem. mas em relação a essa zona, coisa né, de... que tava, porque a gente não acertava nada. Essa coisa de ensaios aí, não foram só esses 2 dias e o dia do show. As músicas foram liberadas 3 meses antes. Então quem era mais disciplinado e tal, chegou lá meio que afiado, né? Não teve tanto problema Tutoriais. para se integrar com os 1000 ali de fato. Né? Tiveram alguns que eu vi alguns amigos, colegas guitarristas que falaram, não tirei nada, vim aqui, vamos ver o que vai acontecer. E, Sério? Sério. E Adoro esses foi. caras. E aconteceu, funcionou.
Sem Mas tem sentir. uma organização antes, não é chegar Não, lá é. e sai. Tem todo um processo que eu vim, igual eu disse, eu me inscrevi lá, eu vi que tinha, que eu achei que era só dar um oi lá e falar, beleza, vai resolver. Enfim, o cara é bobo. Vou sair dar uma guinada aqui, só fazer uma pergunta. Você também tocou lá, baterista, mas eu queria saber como que você veio ou retomou a bateria. Tem uma história interessante. Cara, aliás, Compartilha eu aí, te por favor. contei. Então, Você não me vou contou, falar. vi num vídeo isso aí. Foi engraçado, cara. O Como, motivo como eu por quê? conheci a Made in Brasil, foi engraçado, como eu virei um baterista, né? Eu, em algum momento da vida, eu tive uma bateria em casa que minha mulher me deu, contei pra vocês. E eu trabalhava, eu tinha uma empresa e eu tava puto na minha empresa, eu queria matar um. Isso não acontece geralmente no ambiente de trabalho, Que, tá? que entendo matar um no sentido figurado, por favor. Eu queria carinho, esganar mesmo algum cara. E eu fui pra casa, cheguei pra minha filha e falei, ó, filha, eu vou ficar com você hoje aqui, você ser da tarde e vou comer pipoca. Cheguei em casa, minha filha, pai, você tinha me prometido um violão. Eu falei, é hoje. Vou comprar um violão pra você, vamos lá na Made in Brasil, que eu moro aqui do lado. Cheguei para um vendedor, eu tava puto. Cheguei para um vendedor e falei, amigão, vou comprar um violão para minha filha, aliás para você, pega leve. Eu falei, não tenho dinheiro. Violão mais iniciante possível que eu não tenho dinheiro. O cara deixa comigo. Aí a Bruna ficou lá no cantinho e um outro vendedor, que aliás, meus parabéns por esse vendedor seu, falou, você vem aqui comigo. E me levou, as baterias estavam aqui atrás. Salve esse vendedor. Pois é. Ele viu minha cara de desespero. Ele falou, ó, você entra na bateria, você toca? Eu falei, não toco. Não, senta aí, senta aí. Ele falou, aqui ninguém vai escutar, põe um fone de ouvido. E tudo que eu queria era bater. Eu queria matar um, eu queria bater. Né? Eu peguei a baqueta, vi o cara que eu queria bater no tom. Cara, e soltei a mão. Foi legal pra caralho, né? E aí? Não, e acabei, cheguei pro cara e falei assim, eu vou levar a bateria. Pode pôr no carro. Quando eu fui ver o preço, assim, não era um preço muito convincente, que eu queria gastar R$50 no violão, né? Modo de dizer. E a bateria eram algumas dezenas De R$50. de R$50. Bom, ao final da história, o seu vendedor me atendeu bem, eu levei a bateria para casa. Cheguei em casa, montei a bateria no meu Pra quarto. mim, essa é a melhor parte. Cheguei, montei a bateria no quarto, minha mulher entrou, olhou pra minha cara e falou, A sua você esposa tá é aquela que louco? tá lá? Por acaso ela tá aqui. É, que tá dando tchau lá. Tá dando tchau. Ela olhou pra mim, você tá louco? Ele tava literalmente louco, tentando, parecia o cara do Muppet Show, sabe aquele cara do Animal. o animal do Muppet. E de lá, isso foi em 2012, eu fiquei tocando sozinho de 2012 a 2017, sozinho. E aí montamos uma banda de rock que acabou crescendo e acabou chegando no Rock Meu. Ou seja, a bateria também cura. Incrível que pareça, né? Cura, Eu acho que eles não cura. são curados, mas cura. Tá aqui o exemplo aqui que a gente tá dizendo. É mais barato que remédio Mais barato. e é mais prazeroso, não é? Mais Com prazeroso. certeza. Foi só um merchan aqui, eu não costumo fazer isso, mas beleza. Eu queria saber... Ou você quer falar? Não, pode falar. Eu ia perguntar como que você... Rapidinho, só pra gente entender como que... Porque você viu como que ele entrou. Batendo. E o cara tocou pra 37 mil pessoas no Allianz Parque. Uma sensação assim, pra quem um dia deu seus primeiros acordes. Você queria fazer isso, né, Coelho? A gente não conseguiu, cara. Perdeu, Coelho. Perdeu. Perdeu. Mas, enfim. Perdeu. Deve ter sido uma sensação muito boa, mas você viu, não é um músico profissional. Não, Mas você se sente assim. total. Então, Que bom. é isso que eu acho que o Rock Mill, né? Proporciona. A ideia, o sentimento da gente, desculpa, eu vou falar da gente no sentido não profissional, de ter tido essa experiência, né? E lá, como é que você está? Na hora que rolou o show, como é que foi a praia de você? Eu vou falar da minha. E eu olhava para os bateristas do lado, cara, eu olhava com aquele sorriso assim, eu olhava, e eu via os baixistas, né? Estavam todos de fone de ouvido. Meu, era uma união, não era? Sim, Foi uma sim, família ali, sim, não foi? foi. Vocês sentiram isso também? Não, e é uma família que continua até hoje. Continua. Exato. Continua. Essa é a parte mais incrível. Eu lembro do Zwerg lá, nosso amigo alemão, que ele disse o seguinte, você pode vir, fazer o show, that's it. Ou você pode vir, fazer o show e aproveitar para
conhecer essa família e fazer amigos pelo mundo inteiro. E foi o que Cara, aconteceu. depois Que é que o que vocês tá se rolando até inscreveram, não sei se você ou durante a inscrição, aparecia um anúncio de em Veneza, Verona, eu não lembro de que era agora. Veneza. É, em Veneza. Veneza. Eu fiquei com vontade. Tá tendo dois Tá tendo agora, acho que é Madrid. Madrid e México, abriu hoje. É, então, mas não dá. Acho que dá. Se tivesse no Ronaldo. meu roteiro, por exemplo, tem uma viagem no meio do ano, puta, eu vou pra lá, cara, eu iria, porque acho que a experiência de troca deve ser sensacional. É sensacional. Porque a maneira que a gente se relaciona com os instrumentos aqui no Brasil é diferente da com eles. É isso que eu ia perguntar. Como que você entrou no seu primeiro instrumento, cara? Como o instrumento apareceu na sua vida? Boa. Cara, a gente brincava de criancinha, pegava Brincava um de pedaço criancinha? Não, é quando era criança. Tô né? só zoando. Pegava uns tocos de madeira, botava a liguinha lá e ficava tocando guitarra, e fingia que aquilo era uma guitarra. Então, né? Sério? E aí, Se inspirando no quê? em nada. Eu tinha assistido Rock in Rio em Rock in Rio. 85. Show. Então, né, o AC/DC, o ônibus baixando a calça lá. Ah, tá é lindo muito louco. isso, cara. Meu Guitar Hero até hoje, né? Sensacional. E aí meu pai apareceu com um violão lá, eu tinha acho que 10 anos. Pô, Cara, vocês vão tocar violão. Esquisito, cara, né? E o meu pai, ele é sertanejo, ele é, né, totalmente aquele sertanejo raiz, né? Chitãozinho, Chororó, caminhoneiro. E nada a ver com... E a gente ouvindo... E mais um tempo ele me arrumou uma bateria, tinha acho que 14 anos Isso é aí. incentivador, hein? Porque dá uma bateria pro filho depois de um violão. Comprou um teclado, comprou onde ele ia, ele dava um jeito de arrumar. Acústica. 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 Qual o nome do seu pai? Era uma ficha. Paulo. São Paulo. Isso aí. É isso aí. São Paulo. Nasceu no aniversário de São Paulo. Olha em que São Paulo. maravilha. Não, porque tem que ser um legal. cara mesmo Que time o cara diferenciado. vai torcer? São Paulo. Palmeiras. Pô, Melhor assim. Ah, beleza. Nem tudo é Segue o perfeito. jogo. Segue o E jogo. aí você ficou na bateria. Não, eu ia tocando assim, a gente ia brincando com a Ah, por isso que molecada. você sabe tocar baixo Por isso também. que eu tenho um pouquinho de Dos cada dois, coisa. Mas do é violão. pouquinho, né? Não tem, é amador. Não é. Romulo, se um dia aparecer o instrumento do birimbau da Nova Zelândia, ele vai saber tocar. Você conheceu o Ele toca Rômulo tudo. no Rock in Rio ou já conhecia antes? Não, foi em função do ensaio. Ninguém para se o Rock conhecia in aqui Rio. então. Ninguém se conhecia. Não. Não. Olha que Inicialmente, legal isso, não. cara. A música apareceu na sua vida como? Começou com coral de escola, né? Coral de escola. Peraí, você que já contou aqui que tocou na. Não, foi Na gravando ou foi igreja. antes de gravar? Foi antes de gravar, eu acho. Ah, não fala isso aí, meu. Pelo amor de Deus. Eu imaginei a cena, cara. Eu toquei numa banda punk num colégio de freira. Olha que legal, cara. Eu já fiquei imaginando as freiras, velho. Desculpa aí. Nossa, Aliás, e ditado. as freiras? O que Imagina as fizeram as freiras freiras? dançando Não, essa Ramones. pergunta não, Não, não. eu quero saber. Essa era uma pergunta. Curtiram ou não? O pior é que elas curtiram. Aí, ó. Bateram cabeça assim? Direto Não, pro não. inferno já é. Imagina, sei lá, Hey Ho, Let's Go, né, mano? Não, eu cheguei assim excomungado por causa disso. Mas aí você tava falando aí, entrou lá. Foi assim, lá na minha família sempre teve uma questão de música Ah, também teve, tá. boa. A minha mãe, ela gosta de rock and roll. Meu pai, ele já é falecido e ele gostava de samba de break. Né? Ou seja, tudo a ver, uma salada musical. Né? E eles, de certa forma, assim, principalmente minha mãe, incentivava muito. Ela, você é uma criança com muita energia, vai fazer bateria. Aí a criança revoltada, eu não gosto de bateria. Aí foi para a escola, coral de escola, né? Aí no coral de escola a gente começou a desenvolver, mas eu queria, aí depois eu comecei a cantar, mas aí apareceu um violão, eu falei, agora eu vou tocar Lá violão, pro violão. né? bem. Aí toquei por incentivo de um tio, aí depois do incentivo do tio, quero uma guitarra, né? Comprei uma guitarrinha vagabunda, devia ter vindo aqui. Comprei uma guitarrinha vagabunda que doía, né? Aquele instrumento que você não desenvolve, você, né? Só sofre. Ela estava tão bem conservada, aquela guitarra, que ela estava pendurada de lado numa loja de instrumentos musicais. Ela estava um sorriso e era a Ficou guitarra isso. do meu sonho. E por intermédio de um amigo meu, que ele é médico, ele também toca guitarra. Também esse amigo nosso indicou, ele não quis fazer. Não vou tocar Rock in Rio. E essa guitarra foi parar na mão do Elcio Aguirre, do Golpe de Estado. Essa guitarra. Essa guitarrinha porcaria foi parar na mão dele. Né? E aí ele me esse deu é o umas cara. dicas. Ele falou, ó, um moleque. Dali a pouco o Elcio liga pra cá. Ô, é o Elcio. O que é Elcio? O Elcio do Golpe. Eu não sabia se eu desmaiava, se não sei. Né? Enfim, ele falou para me desfazer daquele instrumento, que era ruim demais. Bom, Elcio, onde você estiver, obrigado. Né? Você é parte disso também. E depois tive essa banda punk no Colégio de Freira
Punk, que É. legal. Porque a música foi uma gozação com o cara que fazia musculação, né? A gente chamava ele do bundão da escola. E aí zoamos com o cara na frente de todo mundo. As freiras curtiram a música, né? Elas fizeram um festival lá e acabaram curtindo. Foi muito engraçado. E aí Puta, se posso tornou imaginar, posso imaginar. E aí se tornou vocalista, E então. como é. se Foi tornou nisso aí. vocalista? Foi o seguinte, eu estava insistindo na guitarra. Aí eu fui fazer aula com o Dario Paris, na escola do Dario Paris, da banda Platina, né, bem conhecida lá pelos anos 80, que foi ele que incentivou o André a tocar baixo e o Ivan a tocar bateria, Dr. Sin. E aí, por incentivo dele, eu fui procurar aula de canto. Ele falou, por que você não tenta? Fiz uma época, não deu em nada, parei. Né, cheguei uma época que eu não gostava mais da minha voz. E aí apareceu o Rock in Rio. Que legal, show. que legal, que legal. Sensacional. Que E legal. você, Romulo? Rodolfo? Eu, assim como o Rômulo aqui, o incentivo foi... Na verdade, o incentivo não, né? A culpa foi do meu pai. Né? Meu pai é baixista, toca baixo acústico. Ei, aí respeita, hein, Ele mano? tocou por 18 Não tem anos traste, com- né, meu? É, Imagina ele- eu lá perdido no negócio. eu comecei, depois eu vou continuar essa história, mas eu comecei a tocar num baixo sem traste também, num fretless, Fretless. que era do meu pai, Sem marcação? sem Você marcação. manja baixa acústica? Boa. Comecei assim. Fala a verdade. Eu já me perco com o Waze. Imagina sem traste. E aí meu pai tocou por 18 anos com o Johnny Alf, né, que é um dos precursores aí Ei. da bossa nova. Mas como a gente tá falando de rock, né, não foi muito incentivado pela bossa nova a começar a tocar, né? Tinha o baixo lá, aí eu vi o Gene Simmons tocando baixo, né? Ah. Que foi a influência inicial ali, né? Foi o Kiss. Na verdade, eu vi um DVD deles na locadora, olha aí, locadora, né? Tudo bem. que era- A gente tá chegando no meio século todo mundo aqui. Aí vocês ainda. Eu já peguei locadora passei, também. cara. Não já passou passei, na minha né? época, não. O baterista é assim mesmo. E aí eu vi aquelas caras, né, com a maquiagem e tudo mais, aquilo me encantou e fui começando a curtir a música, entrei no rock assim, né? Bom. E aí eu vi que, nossa, esse cara aqui, o cara da língua, o cara do fogo, do sangue, né, é o cara do baixo. Eu falei assim, pô, meu pai é foda. Vou tocar baixo. Temos tocar aí, baixo. temos aí um baixista. Abraço, pai, Marco Souza. Que legal, Temos um que baixista legal. aí, ó, um caso Você viu? raro, hein? Quer ver Um que baixista legal, que que não história? foi tocar baixo porque o baixo sobrou. Você viu? Porque geralmente É, o baixo sobra, que né? sobra. É verdade. É verdade. Eu fui ninguém quer tocar tocar porque era o que baixo. tinha. Geralmente era o que tinha. Muitas histórias que passaram aqui, e inclusive a minha foi assim, cara. E aí. Como foi você? Você é o representante dos guitars. das né, guitars. cara? Olha a responsa, hein? Essa é a Velho, fila mais demais, é a fila mais longa. É. Mas no meu caso, acho que foi igual a maioria, foi no colégio, vendo os amiguinhos pegar violão, pegar guitarra. Queria pegar as E aí, menininhas, né? enrola essas coisas aí Ah. também. Uma coisa leva a outra, né? Tá vendo? Ó, foi ele que O disse. guitarrista sempre é o cara. Mas aí foi isso. Desde pequeno, eu comecei a tocar violão, que meu pai me deu meu violão eu, com 13, 14 anos de idade. Também por influência do meu pai no rock and roll. E meu pai, ele sempre fez... ele tem expertise de fazer os próprios instrumentos, então o violão que ele aprendeu a tocar foi ele que fez. Teve um lance de fazer miniatura, que... Sim, a gente teve um período que a gente montou uma fábrica de miniatura de instrumento musical em escala. E não sei se nós fomos os precursores disso aqui em São Paulo, no Brasil, mas começamos bem cedo, não tinha no mercado esse tipo de item, então começou a rolar e acabou não levando Vingando. muito para frente, mas seguiu dessa forma. E aí eu tive meu primeiro violão, minha guitarra foi ele que fez, minha primeira Que guitarra foi ele que legal. fez. Seu pai que fez? Sim, Legal. meu amplificador também, tudo que eu tinha, Que legal. ele que fazia, Puta, porque não tinha muitos incentivo recursos para legal. comprar, ele Se liga. fazia e eu aprendi dessa forma. E aí veio, Desculpa. são 22 anos aí de... É um programa especial, tem o Rock in Rio por tudo isso, porque foi o Rock in Rio que fez com que tenha essa reunião aqui, certo? Essa união, né, de quatro grandes visões, né? Quatro Sim. grandes áreas. Mas você viu que todos foram os pais que presentearam Você de vê alguma que maneira, legal. com exceção Inclusive, sua. Não, eu Sua também, também? só que a Bruna não seguiu no violão, mas eu acabei levando Não, o eu violão. digo assim, mas vim- você veio tocar, ou você pintou por outro motivo. Eu pintei por querer matar um cara. Não? É um bom motivo também, não tem problema. Vamos lá. Mas aí eu vou fazer uma pergunta. Pra não- Algum de Ainda bem vocês, que não eu foi não uma sei arma, né? qual. Um instrumento É, musical. Oi, desculpa.
Ainda bem que não foi uma arma, né? Foi um Ah, instrumento Matar musical. Dentro do podcast, o matar é figurado, por favor. Pra não perder o réu primário, né? Foi pra isso. bateria. A pergunta que eu ia fazer, cara, porque a gente falou de emoção, porque tocar pra muita gente deve ser uma emoção, vocês contaram, pô, o melhor momento da minha vida, todos em comum tem isso aí, é realmente uma situação, imagino que, eu não passei por isso, mas tenho certeza que ia ser sensacional. Mas todos, que eu percebi aqui, ganharam o instrumento do pai. Sim. Quais de vocês já tocaram com o seu pai vendo? E no meio de uma galera, não só pra ele, assim. Teve um de vocês que contaram que levou, conta essa história aí, irmão. Ah, cara, então, Consegue falar sobre isso? Não, claro. Não, porque Claro. tem pessoa que eu não consigo. Eu não consigo, por exemplo. consigo, não, ele tá comigo ainda, né? Foda mesmo, né? É um sentimento muito foda. Assim, e quando eu vejo vocês falando de, puta, eu tremi, eu senti, deu dor de barriga. Cara, eu não tive isso. Porque minha família tava lá, cara. E era o show da minha vida. Aquele era o momento da minha vida. Então, a hora que eu vi as pessoas reclamando, né, no Facebook, no WhatsApp, pô, não vai ter comida, não vai ter... Cara, a gente é voluntário, assim, a gente já sabia que era voluntário. E eu tô aqui porque é o show da minha vida. Então, eu tenho, né, 2 meninos, 8, 9 anos. Tava indo pro funk, então eu não tenho lição maior no mundo que eu posso dar pra eles de rock and roll, que é ver o pai tocando na frente de 40 mil pessoas ali, né, e tá ali presencialmente, na primeira, ali de frente pra mim, né, cara? Isso pra mim não tem preço. E seu pai tava lá. Meu pai, hoje ele é cadeirante, né, ele amputou uma perna, então ele tem uma mobilidade muito reduzida, até aquela chuva que tava tendo, né, caía ali, onde ele fica, molhava, então eu estava preocupado com a chuva por ele, não pelo show. Sim. Mas em momento algum eu senti pressão, porque para mim era isso. Teve contato visual com ele? O momento tive. Se eu fosse... Eu consegui devolver isso para ele de alguma forma, né? Uhum. É fruto do que ele plantou lá atrás, né? Certamente isso não estava no plano dele, né? Você vai tocar no estádio cheio, mas Foi o ápice. foi. E não tem preço. Eu acho que se eu fosse falar de uma tristezinha em relação ao Rock in Rio, foi justamente isso. A minha mãe, por causa da condição visual dela, não ter podido ir no show, né? Porque em termos de rock and roll e de música, ela sempre foi a minha maior incentivadora, né? Então, tanto que eu brinquei agora há pouco, né? Que ela falou, você é um menino muito elétrico, vai tocar bateria, né? E eu, não vou tocar bateria, né? Mas ela sempre, poxa, pega a tua guitarra, né? Que ainda tem a guitarrinha parada lá em casa, né? Pega a tua guitarra. Não essa, né? Porque essa daí o ladrão levou embora, né? Mas assim... Fez um favor. Segundo o Elcio, sim. Fez um favor pra mim. E aí eu tenho uma guitarra lá, minha mãe, poxa, por que é que você não toca a guitarra? Aí, às vezes, quando eu tava ensaiando, ela chegava lá, pô, você tá tocando um rock, tá cantando, deixa eu escutar. Mas por que você não canta mais grosso? Por que você não canta mais fino, né? E ela sempre incentivando. Mas eu não consegui alguém que pudesse levá-la ao show, né? Então, a gente chegou aí num show lá do Rolling Stones, Voodoo Lounge, só nós dois. Isso né? é bom. Os dois roqueiros. E uma tristezinha que eu tenho é, poxa, mãe, né? Mas Justamente a senhora não... com certeza ela sentiu. Com certeza. Sua filha foi? Minha filha não foi só minha esposa. Infelizmente, minha filha é médica, ela estava com os índios em Mato Grosso fazendo uma operação de ajudar os índios. Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual a expectativa de participar de um novo? Tem? Existe? Vocês gostariam? Com certeza. A ansiedade já tá rolando já. Quando vocês me querem lá no Allianz, por favor? Acho que poderia Já tamo- encerrar, não? Eu quero, cara. Eu quero ir, assim. Tem vontade? Não, a minha ideia é me inscrever em todos. O que eu não puder ir, eu cancelo. Mas eu vou tentar em todos. Tentar seguir. Não, A ideia eu é acho essa, que né? a minha primeira viagem internacional, se tiver o show no Chile, vai ser Chile para fazer Rock in Rio. Vai. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual mensagem vocês acreditam passar para quem está nos ouvindo sobre essa experiência que a gente teve, né? Que mensagem vocês querem passar para esses possíveis músicos a participarem do Rock in Rio? Eu acho que da experiência de união, assim, essa experiência de estar todo mundo junto fazendo a mesma coisa, acho que foi uma coisa indescritível, assim. Acho que essa coisa de você conseguir juntar a galera, um pouco do que o Fábio falou lá, né? Ele teve um discurso, todo um discurso falando sobre ali que tá todo mundo junto
e não tem nada que mude isso, né? Não tem as pessoas são todas diferentes, mas ali tá todo mundo igual na mesma situação. De costas um pro outro. De costas um pro outro. Né? Então, e o público também participando de uma forma ativa, né? Que todo mundo cantava, bom. Então assim, era todo mundo ali. É o tal coletivo, né? Exatamente. 37 mil pessoas numa voz única. Eu vi isso no vídeo, fiquei impressionado, cara. Cara, então, pra gente que tava tocando, né, a gente olhava pro público, primeiro a emoção de olhar pro cara do lado, né, e o cara junto com você ali, e olhava pro público e via que eles respondiam, né, então essa emoção foi Eu acho que isso em relação ao público foi a maior emoção que eu tive, porque acho que, bom, já contei para vocês essa história, agora, né, eu tava para comprar um lanche ali na fila, né, e aí eu encontrei com um pai. Esse pai, ele virou para mim, comprou o ingresso porque tinha escutado a gente tocar Under Pressure, do Queen, e tinha a ver com o nascimento da filha Nossa, que legal. E aí, ele falou assim, olha, eu tô tocando porque eu comprei porque eu escutei vocês fazerem isso. Eu falei, olha, Escutou senhor... a gente ensaiar, Ele né? escutou Do lado a gente de fora do ensaiar. estádio. Aí ele falou assim... Ele falou assim, ó, pra mim, né, tal, é muito emocionante. Eu falei assim, olha, o senhor para, que eu já chorei pra caramba nesses ensaios. Eu vou acabar desabando na tua frente. Ele falou assim, é mesmo? Eu falei, é. Ele falou, então, ele botou a mão no meu ombro, canta pra gente. Faz a gente chorar também. O cara falou? Falou. Cara, como é que você não vai doar tudo que você tem? Claro. Por isso que eu comecei a colocar Sing with your soul, cante com a sua alma. Eu botei a minha alma naquele microfone. E sabe, e foi maravilhoso eu poder doar para o outro. Uma pessoa que eu não conhecia. E que eu me emociono sempre. Acho que vou me emocionar sempre quando eu falar desse pai. Eu espero que ele tenha curtido o show, que ele tenha se emocionado tanto quanto que a gente se emocionou. Ah, eu acho que sim. Foi foda. Eu acho que sim. E eu acho que isso foi coletivo, né? Vocês Não sei choraram? você. Vocês choraram? Porra, Chorou? todo pra caramba. Todo mundo. Não tinha como, não tinha como, não. Eu chorei pra caramba também. Né? Não tem Principalmente como não no tirar tudo ali. discurso o do discurso, Fábio. é. Ali me quebrou. Ali, Ali me quebrou. O impressionante que rolou, desde o primeiro dia de ensaio até o dia do show, da apresentação, foi a união de todo mundo, a coletividade de todo mundo. Igual o Fábio falou no discurso, né? São inúmeras profissões que tem ali, mas Sim. ali naquele momento todo mundo é um músico, é um profissional Você não sabe ali, dizer você não quem é sabe quem. quem é quem. E não teve... O assunto nesses 3 dias, a atmosfera foi tão surreal, tão incrível, que não rolou outro assunto se não fosse música. Um ajudando o outro. Teve uns que teve um amplificador danificado ali em algum momento, foi o outro ajudou, correia que danificou, foi o outro ajudou, corda. Então, era uma big família. sim. Né? Não tinha outra coisa para falar. Perfeito. E no momento final do show, quando acabou o show, todo mundo, o Se público que abraçando. continuou ali, todo mundo se abraçando, teve chorando, todo a mundo volta olímpica que todo mundo queria fazer. maravilhoso. Eu caí, Parecia no final de Copa do Mundo. exausto. Eu caí exausto. Final de Copa do- Baqueta pra arquibancada. Final de Copa Sim. do Mundo com o Bate Isso foi chutando outra pênalti coisa pra bem fora. legal. né? Voltei sem baqueta. Eu não sei se enrolou com eles, mas Você jogou a... o pessoal pedindo palheta e tal. As que eu tinha no bolso, eu chegava perto Eu do pessoal e também. entregava. Tinha Vic, várias Vic, joguei tudo pra plateia. lá. Foi um momento rockstar que a gente teve ali, né? Foi um momento rockstar. É incrível demais, não tem outra palavra. Deu uma sensação fora do comum. Olha, Vocês pra sentiram, conseguir né, cara? Porque externar isso de fato pra você, e pra quem quiser participar também desse evento algum dia, você só vai entender estando lá. É. Porque a gente falando É aqui doar. gera uma emoção grande, forte, mas vivendo aquilo Não dá não- pra é- traduzir, não né? dá Nem pra você não pega ser- vídeo, tem você pega que o que tá for, lá, tem não que tá consegue lá. traduzir, né, É, a energia do, Exatamente. do lugar. Do lugar. lá. E qualquer perrengue que você acha que você vai passar durante os 3 dias que você fica ensaiando e fazendo show, todo esse perrengue não quer dizer Na hora nada, acaba. né, perto do que você Olha, tem de ganho. com Se a gente vê o grande ditado que a gente tem aqui, né? Pagar pra trabalhar. Né? Uma grande maioria não gosta. Só que não sei pra eles, mas pra mim, cara, eu paguei pra trabalhar ali com prazer, cara. Nossa, Tipo,
Olha, para mim aconteceu eu tanta comprei história incrível 20 ali. ingressos. Exatamente. Um monte de E faria de Eu acho que novo. eu pagaria de novo. Pagaria de novo, porque E quantas vezes é o que eu falo. Olha, enquanto eu tiver saúde, Deus me der saúde para eu estar lá, eu vou lá cantar. eu tenho certeza absoluta que depois quem ouvir a gente falando aqui Eu vi. e vai querer participar. Quem não pôde participar vai querer muito participar. Né? A inscrição no aplicativo é gratuita, pode ir lá, baixar o aplicativo e fazer a inscrição, mandar seu vídeo e tal. Então, e é para amadores, é para profissionais, é para todo tipo de pessoa. Então é só chegar lá e Isso que eu fazer, acho cara, incrível. seguir em frente. Ô, É Anderson, isso aí. parece que é só um instrumento, parece que é só você tocar. Parece mais simples quando a gente vê de fora o que a gente faz. E foi por isso que surgiu nesse lance do Medcast. Apesar da brincadeira que eu fiz o merchan com ele aqui, e foi inusitado, porque eu achei a história bonita realmente quando eu assisti. Não, e é verdade. Eu falei, cara, ele chegar em casa e dar um tempo pro filho. Eu tenho 3 filhos, e a vida é assim, muitas vezes você passa e você não vê uma sessão da tarde com o filho, não é? E aí, olha o que se tornou, né? Olha o mundo, as pessoas, a coletividade que você trouxe, e era só instrumento. Então era só um microfone pra você cantar, era só um amplificador de guitarra que seu pai fez, ou já nem são mais esses, são outros. Era só um baixo que você pegou numa sequência que seu pai não viesse, era só uma bateria que veio num violão que o pai insistiu, era só uma bateria que pintou na vida por causa de uma filha, e de repente vocês estão ali tocando para 37 mil pessoas, influenciando tantas outras, mas não influenciando a tocar, influenciando a ser feliz, a remeter histórias boas, e eu acho que o ato de chorar todo mundo junto ali Perfeito, Ronaldo. é um ato de libertação. Perfeito, perfeito. Sua visão foi perfeita. Essa sensação que eu tive ouvindo vocês falando sobre o É essa assunto. mesmo. E é interessante quando a gente vê isso, porque fala, poxa, é por isso que a gente está aqui rejuvenescendo quando a gente trata com o instrumento na mão. Sim. Então, eu com certeza vou participar do próximo, vou ver onde vai ser o próximo, vou viajar até lá, vou arranjar um motivo para viajar até esse lugar. A gente está esperando, com muita esperança, né, que apareça um próximo esse ano aqui no Brasil. Que seja aqui no Brasil. Brasil, na redondeza Chile, aqui, né? né? O Argentina, Chile, Chile. Dizem que no começo você falou um negócio sobre a energia das pessoas dos shows, né? Eu vi uma entrevista, não sei de quem, agora esses últimos shows que teve, o pessoal fala que a Argentina é muito forte, foda. no rock. Muito forte. Muito. Não, o jeito que eles Sim. curtem o show, assim. Eu já vi show na gringa, de uma banda que eu gostava muito, ela fez 4 shows só, que foi Temple of the Dog, e eu achava que o pessoal ia estar tipo... Só tava eu lá daquele jeito. Assim. E minha irmã falava, se controla, eu não consigo. E aí, mas tipo, eu vejo um show na Argentina e falo, cara... Eles são muito fortes. Então eu imagino que se tivesse um na Argentina, com certeza Argentina. os irmãos, eu vou estar aí, vocês vão ficar A irritados gente comigo, vai cara. tudo com a gente. Com a Vamos gente pra que a gente vai Argentina, estar vamos junto. dominar Vamos, tudo. Sim. E assim, para todos os públicos, né? Do meu lado tinha uma, perdoa a senhorinha, eu não lembro o seu nome, uma italiana que participou de todas as Dona edições do Rock in Rio. Cristina. Cristina, Guitarra. de guitarra, uma É guitarra Cristina, rosa. Dona Cristina, Maria né? Cristina, Eu né? não lembrava o nome dela, Ela perdão. falou pra mim, tem uma vida antes do Rock in Rio E uma depois. Você escreveu isso na que sua os gringos apresentação. deixam bem claro. E uma senhora que é mais de 70 Foi ela anos. que falou. É. E ela... É isso aí, É. 60 Quantos e anos? pouco. 70 e poucos anos, eu não sei exatamente a idade dela, e tava lá, todas as edições, Tocando ela tava guitarra. tocando guitarra do meu lado. Cabelinho, É. cabelinho, Gente boa branquinho. demais. Muita E um gente boa. baralho. E eu O tenho Zé Egger comparação, também porque participou de todas as edições. Do meu lado estava o Caio, não sei se vocês conhecem, ele tem 17 anos e eu tenho sim. 60. Então ele começando a brincadeira de tocar, e eu já com 60 anos, e eu e ele, a gente montou a bateria junto, a gente tocou junto. Os tons estavam misturados, né? Então, você imagina a minha emoção de tocar com um cara de 17 anos e o cara de 17 anos tocar com um cara de 60. Sim. Foi uma emoção muito legal. Tinha um baterista lá, deficiente visual, com a gente deficiência ficou de sabendo dessa locomoção história. também. Eu vi ele tocando nos ensaios, durante o show eu não percebi que posição que ele ficou. E para você ver como é inclusivo. Claro. O Rock in Rio, além de tudo, ele é inclusivo. Então não importa. Se você tem alguma coordenação, alguma coisa, você pode chegar lá e tocar. Fica a dica E- aí pra tudo na vida, né? Sim. Exatamente. E inclusive o Rock in Rio autorizou o pai desse rapaz a participar lá. Porque como ele é deficiente Sim, e tal, tava caía a bom. baqueta, alguma coisa, Claro, o pai tava ali de sim, prontidão sim. para entregar outra para ele. E querendo ou não, Cara, para isso é- ele foi... né, Não é. não tem nem como falar o que foi para ele e pro pai dele também, né? Que teve ali ajudando e apoiando que- ele o tempo inteiro. Todos viveram momentos como você viveu lá, cara. Na fila do lanche ou lá dentro. Mas eu ia fazer uma pergunta pra você, Anderson, desculpa.
Antes, antes de ligar as câmeras, você fez uma pergunta sobre, ou queria fazer uma pergunta sobre o instrumento? Isso, como é que está o cenário de venda, de comercialização de instrumentos hoje, quando a gente tem uma situação em que a grande maioria, não vou generalizar, mas a grande maioria prefere aquelas picapes, aquelas coisas tecnológicas que só tecla e já faz praticamente tudo. Como é que tá? Porque eu tenho amigos que falam, que tem lojas que falam, não vende mais, não sai mais guitarra, não sai mais violão, baixo tá difícil de vender, bateria também tá complicado, porque essas picapes todas chegaram e tá tudo eletrônico e não rola, né? Os instrumentos virtuais. Os instrumentos virtuais e tudo mais, e aí eu fiquei curioso, né? Eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar como é que tá isso, porque queria saber se é mito ou se é real o que tá acontecendo. Cara, eu vou te passar o ponto de vista da gente da Made in Brasil, tá? Tô do lado de um cara de negócios aqui, de marketing. E o mundo muitas vezes pregam, ou os mercados pregam coisas que de fato não são, por interesses de levar a sociedade para um certo caminho. E aí algumas coisas vão acontecendo, você tem uma ideia. Então, antes da pandemia, em 2020, no comecinho da pandemia, tem um evento tradicional no nosso mercado, chama NANN Show, que acontece em Los Angeles, que é uma feira da música que virou o ato do mercado, acontece lá em Anaheim, que é onde tem a primeira Disney. E então é um lugar já mágico. Sim. E aí nessa conversa, sempre, não existe mais Guitar Hero, a guitarra morreu. Já ouvi falar isso, todo mundo já falou, tem várias matérias. PRS Power Smith é uma guitarra de médio altíssimo, valor, uma guitarra de 45 mil em diante, a americana, bem longe do poder aquisitivo dos brasileiros. Grande maioria das pessoas do mundo já estava com back order de entrega, ou seja, um tempo de entrega com mais de 1 ano e meio, antes da pandemia. Caramba. Uau. Então, quer dizer, esse negócio do Guitar Hero morreu, não é. Antigamente, ele falou do Axel lá no segundo Rock in Rio e tal. Eu lembro da minha irmã, eu comecei a ouvir mais rock para minha irmã, tinha meu pai e tal. A gente tinha que ouvir o vinil, tinha tudo aquele negócio, até lançar outro. A gente tinha tempo de ouvir a música toda várias vezes, frente para trás, o disco riscava, comprava outro. Hoje as pessoas... Hoje não, o jeito que eu vejo, pelo menos pelos meus filhos como base, ou o que eu vejo comentar, ouve a música pela metade, eu ouço qualquer música, tá tudo bem. Não, peraí, o cara vai fazer um solo. Não, agora que a parte mudou. Porém, o consumo, a população tem acesso a muito mais coisas. Eu não sei se você passou por isso, mas eu ia ver pessoas tocar porque eu queria ver qual era o instrumento. Não tinha acesso. E esse acesso democratizou. Sim. Então, o consumo existe e ele está mais alto do que foi. Eu acho Isso também. é muito bom. Ele é mais alto do que foi. Por que não está na mídia? Por diversos motivos que eu não sei te responder. Mas, e independente do estilo. Tem muito mais gente tocando do que se tinha antigamente. Mas muito mais. Porque a maneira de tocar também se democratizou. Tem que ler partitura. Isso é chato, eu não quero. Não tem problema. Vai na tablatura. Também não quer? Vai no ouvido, vai onde você quiser, mas toca. E as pessoas tocam. Não é à toa que o videogame, você toca no videogame. Do videogame migrou para um instrumento que tocava pelo videogame. Então, tem vendido. Você tem as suas adaptações. Bateria. Hoje é muito mais conveniente, até para o nosso tipo de residência, ter bateria eletrônicas. Ok, maravilha. Vai usar um sintetizador para facilitar? Vai usar. Mas na hora do vamos ver, aquele mesmo cara do sintetizador, ele quer o som analógico, ele quer o som tocado, e esse consumo existe. E se depender da gente da Made in Brasil, que é esses espaços, igual a gente está aqui do Story Store com o apoio da Holland, e outras marcas que estão investindo nisso, em experiência, as pessoas tocarem nas coisas. Isso também é um ato latino-americano. A gente tem esse negócio de tocar, cheirar e tal. Se depender da gente, vai acontecer mais e vai ter mais demanda. Eu acredito que o evento Rock in Rio foi uma felicidade incrível, porque gerou toda uma demanda em várias esferas, turismo e tal. Mas traz essa sensação que você falou, porra, o rock em evidência. Quantos programas a gente tem de domingo de pessoas cantando? Tá aí, tem gente tocando atrás. Sim, Tem mais pessoas querendo tocar. Então, tem essa demanda. Pode ficar feliz, que, independente das picapes, que nós também temos. Você viu ali o espaço que a gente estava conversando. Vai ter um set de guitarras maravilhoso. Vai ter guitarra, vai ter violão, vai ter teclado, vai ter bateria eletrônica, vai ter de tudo. O que a gente precisa, de fato, eu acredito, é um espaço dentro da formação das crianças na escola básica. Flautinha doce, germânica barroca, nada contra as flautinhas e tal. Mas colocar um pouco de mais atividade musical na escola, o que ajuda em muito. Tem gente técnica que pode falar sobre isso melhor do que eu aí, da capacidade intelectual. E
mais espaço nos bares. Porque o bar é legal, você está numa fase que você está aí de pretendentes e tal, começando a tocar, talvez por isso que eu provoquei você. Exatamente. Mas quando você já está casado e tal, onde você vai em um lugar para curtir hoje em São Paulo que tem música ao vivo que seja legal? E você consiga conversar. A banda tem que tocar, mas tem que conversar, não precisa ficar disputando. Não tem. E a gente está falando de São Paulo, que é megalópole. Quantas cidades existem no mundo como São Paulo? 5, 6? Então tá faltando bar para tocar. Os caras do bar entender que ele ganha dinheiro com a bebida e tal, mas o cara tá tocando, tem que investir, pagar e tal. Então falta espaço nisso. E aí vem incentivo federal, municipal, estadual e tudo isso aí, porque a maioria das pessoas que estão aqui não vive disso. Exatamente. Né? Um hobby, né? E posso falar para vocês, eu tenho até uma frase que eu brinco, a guitarra, eu pedi para Deus, ou ele pegou nos meus pensamentos, que eu queria fazer uma turnê. Ele fala, brother, pode fazer, só que eu esqueci de pedir que era tocando. Ele me deixou fazer com o instrumento. Eu vivo por aí vendendo instrumento. A guitarra me fez conhecer o mundo, apesar de eu nem tocar ela. E é desse jeito. Então tem vários versos que tem que se desenvolver nisso aí e que vai trazer. Então tá vendendo. Pode melhorar? Muito bom. Pode melhorar se for mais acessível, se as pessoas ganharem mais, porque o instrumento realmente não é acessível para todo mundo. Mas se quer a demanda na ponta, porque a gente fazendo aqui tocando, a gente está gerando aqui vídeo, a gente está gerando áudio, a gente está gerando tanta coisa, né? É verdade? Tá gerando vontade de outros músicos, né, de entrar nesse mercado. Mas essa é a ideia. Mas é sensacional. Vamos finalizar isso aí, irmão? Você quer fazer uma pergunta? Galera, não. Cara, em nome de Um Brinde à Vida, o meu podcast, ele é um podcast onde eu converso com pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas, né? Esse episódio da música, para mim, que sou o dono do podcast, é magnífico, cara, porque eu quero que outras pessoas sintam o que nós sentimos. Então, do meu lado, muito, 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 muito obrigado por participar desse podcast. Eu só tenho uma pergunta para fazer e eu queria uma resposta rápida de todo mundo. É uma pergunta meio difícil e por favor, pensem e querem uma resposta legal. Raiz cúbica de... Não. Ih, mas vocalista demora, fala muito. Gente, o que é a vida para vocês? Uma evolução de momentos maravilhosos em direção ao divino. Eu acho que é toda aquela soma de momentos maravilhosos como que a gente viveu no Rock in Rio, que a gente viveu na infância, vai viver na velhice em direção ao divino. Isso é a vida. E você? A vida é o agora. É viver o momento, porque o passado já foi, o futuro não existe. Né? E você, Romulo? É um presente, né? Exatamente. Essa rabo tá ficando alto, né, irmão? Você viu as respostas? Vai subir na né? regra. Eu não sei se eu eu com consigo medo. definir melhor do que eles fizeram aqui agora. E você? Eu acho que é uma dádiva divina, né? Entregue a Deus, falando, vai lá e faz o seu melhor, se entrega. E a glória tá por vir. E você? Eu? A vida pra mim é uma troca de experiências e evolução contínua de gratidão. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo com 7 bilhões de respostas diferentes. Isso é legal, né? Cada um tem uma visão, cada um tem um desafio, uma ambição. Essa é a vida, né? Gente, muito, muito. Eu que Ronaldo, agradeço. cara, agradeço muito vocês. obrigado. Um prazer enorme. Parabéns para a Holland, parabéns pela sua loja. Em nome do particular, né, do Um Brinde à Vida. Sensacional. Puta prazer, Sensacional. né, Foi dividir bom, esse muito espaço legal. com pessoas fantásticas, com top. histórias fantásticas. Muito, muito, muito obrigado, Eu que Ronaldo. te agradeço, irmão. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês aqui. Eu consegui passar ileso sem chorar hoje, hein? É. Mas é uma mas vontadinha, né? Falta oportunidade, faça a gente chorar rápido. Não, mas é um né? treinamento aqui. Que hoje eu não posso. Hoje eu não posso. Obrigado por todos vocês, histórias incríveis. Vocês realmente são incríveis por ter participado, todos vocês, desse evento.
E espero que a gente possa ter mais oportunidade. Claro, E claro. no próximo eu vou estar com vocês. E nessa quinta-feira, nesse rolê que eu vou pegar fora do ar aí, Sim. do vídeo aí, eu vou colar lá para tocar com a gente. Por favor, É isso vai lá aí. tocar com Obrigado, a gente. obrigado a todos vocês que estão aqui ajudando na Obrigado, produção. pessoal, na com organização, vocês. Valeu. Obrigado aí. Vou fazer um merchan Demais. aqui, porque, ó, que legal. Agora a gente tem um apoiador no Made in Isso é Cash. importante, muito importante. Salve, Del. Eu não lembro o nome do seu parceiro, tá? Você sabe que eu ia esquecer, normal. Mas aí, o Portugo mandou aqui pra gente as bebidas. Tem uns pastéis aqui de Belém que a gente vai arregaçar agora. E outros quitutes aí. As bebidas, já falei, né? E tá em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Del, Parabéns. mora no coração. Valeu, obrigado a Obrigado. todos. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau. Obrigado, gente. Isso aí? Obrigado.